Voltamos ao último bloco da entrevista com Maria Isabel Abelson, consultora da Unicef, falando sobre a Semana do Bebê, os cuidados com crianças de 0 a 6 anos. Essa semana acontece em outros estados, ela não tem uma data certa para acontecer, a Semana do Bebê. A Semana do Bebê acontece em todo o Brasil. Mais de 500 municípios realizam a Semana do Bebê em qualquer data. Alguns até preferem o mês de outubro, que é o mês das crianças. O município que fixa isso? O município é que fixa isso. E a gente incentiva que isso se torne lei municipal, a Semana do Bebê. Né? Porque uma vez que é lei, ela não fica vulnerável às mudanças políticas. Né? Então a gente vem incentivando isso, que a Semana do Bebê seja lei municipal. E aí é comum acontecer no mês de outubro ou maio. Não sei por que os municípios preferem essas datas, mas de fato pode acontecer em qualquer momento, em qualquer mês do ano, mas que seja uma semana. Certo. Você tem algum município de referência que hoje aqui no estado do Espírito Santo, que a gente possa usar com bons cuidados para essa fase de 0 a 6 anos? Nós temos várias referências aqui no estado do Espírito Santo, tanto os municípios da região norte, então nós temos municípios como Baixo Gandu, que é lei municipal, que já realiza. Nós temos o município de Pancas, que também vem realizando há alguns anos. Nós temos São Mateus, Soretama. Mas com infraestrutura, com creches já, que possam atender a grande parte da população? Nós temos o município de Vitória. A cidade de Vitória vai realizar a sua segunda Semana do Bebê, agora no mês de agosto. Né? E aí vem fazendo uma grande ação intersetorial. Eu acho que vale a pena conferir. A maioria das creches é pública? Sim, a maioria das creches são públicas ou conveniadas com as prefeituras. Porque tem as creches privadas, né? Tem. Na Semana do Bebê, as creches sempre são convidadas. Sim. Né? Nós incentivamos que a Semana do Bebê seja do município e não do sistema público do município. Sim. Então, que envolve escolas públicas, escolas privadas, setor privado e setor público. Essa participação em alguns municípios é bastante efetiva, em outros nem tanto. Mas o convite é que todos participem. Os municípios menores têm uma participação maior? Os municípios menores, eles têm poucas creches públicas, privadas. A maioria, elas são ou conveniadas com a prefeitura, ou são creches, não é nem creches, são cuidadoras da comunidade. Né? Mulheres que cuidam dos filhos umas das outras. Né? Sim. Então, esse é um tipo de parceria também que... Sem dúvida. É uma forma de suprir, né, uma deficiência, de não ter o número e a qualidade de creches que se pretende. Né? Sem dúvida. Né? E a gente até incentiva que essas mulheres sejam capacitadas e qualificadas, né? Porque afinal de contas ela cuida de outras crianças. Nesse período de 0 a 6, existe uma iniciação escolar, né, nas creches? Sim, existe uma iniciação. Ou, cada vez mais, o processo de alfabetização das crianças começa mais cedo. Né? Sim. Então, as crianças vêm entrando nas creches com muito mais cedo. Tem creches que recebem crianças a partir dos 6 meses. Isso é muito uma demanda do próprio município. Né? A gente entende que a creche ela não substitui a proteção e o cuidado da família. Né? Embora as crianças acabem passando mais tempo na creche, é muito importante que essa referência seja uma referência familiar. Né? Que o cuidado seja dessa família, seja o pai, a mãe, pode ser uma família nuclear mais tradicional ou uma família ampliada, que são os avós, os tios. Né? A Semana do Bebê, ela convoca toda a cidade, todo o município para participar. Né? Seja do setor privado, seja do setor público. Né? Acaba que, às vezes, os municípios dão prioridade aos setores, aos equipamentos públicos, né? Mas a gente incentiva que são todos. Né? É um direito de toda e qualquer criança, não só as crianças que estão nos equipamentos públicos. Certo, porque nessa mudança que houve da mulher participar mais do mercado de trabalho, ela não foi acompanhada de forma adequada de infraestrutura para que ela pudesse abandonar, pelo menos por algumas horas do dia, né, no momento que ela está trabalhando,
a sua função de orientar o seu bebê. De fato, são as questões contemporâneas, né? Não só a mulher não consegue mais ficar mais tanto com seu bebê como ela gostaria, porque existe aí um outro externo, que é o trabalho, que diz que você tem que voltar rapidamente, né? Como a gente também tem as questões, por exemplo, da criança com deficiência, né? Nós temos outras questões que são igualmente importantes. A gente precisa pensar o seguinte: o Brasil avançou muito quando a gente pensa sobre políticas públicas da primeira infância. Avançamos, né? Se a gente pensar que há 15 anos atrás era impensável que alguém poderia acompanhar uma gestante na hora do parto, né? Avançamos. Contudo, ainda há muito a se fazer, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão do registro civil, né? De acordo com o último censo do IBGE de 2010, nós temos mais de 500 mil crianças de 0 a 10 anos sem registro civil. Percentualmente é um número pequeno, mas se você pensar que cada um desses não tem registro, né, é um número bastante elevado. Os municípios do Espírito Santo têm crianças sem registro civil. Número pequeno, mas são crianças, né? Então a gente vem estimulando que, não só estimulando, mas construindo fluxos junto com os parceiros, né? E parceiro é o quê? É governo, é defensoria, é Ministério Público, todo mundo que tenha a questão da infância como o seu norte, que possa pensar em fluxos para levar essas crianças a ter o registro civil, né? Então a gente vem muito discutindo caso a caso, né? O Unicef, ele atua no país, né? Num primeiro momento a gente atuando na mobilização das grandes políticas públicas. A gente entende que hoje as políticas públicas estão aí, elas atingem uma grande parte da população, algumas menos, outras mais, mas hoje a gente está muito mais voltado para os 2%, né? São aqueles que estão fora das políticas públicas. Alguém que não tem um registro civil, ele está fora de qualquer direito social. Sim, né? Não existe, né? Ele não existe. Então hoje o Unicef está muito mais voltado para o excluído do excluído do que o sujeito que de alguma forma é atendido pelas políticas públicas, né? Então nosso olhar hoje é mais voltado para quem de fato está completamente fora de qualquer política. Próximos passos aqui no Espírito Santo. Próximos passos. O Unicef, atualmente a gente está na edição do selo Unicef Município Aprovado, que vai de 2013 a 2016. Nós temos essa parceria com os municípios da região norte. Em breve, o Unicef está fechando um termo de cooperação com o governo do estado para poder ter ações para todo o estado, né? E aí se envolvendo secretarias estaduais. E aí para pensar justamente nesses 2%. Né? O Unicef está preocupado agora, pensando, o Espírito Santo é um estado do região sudeste que tem bons indicadores quando a gente fala de saúde, educação, assistência. Bons indicadores que eu falo não é a perfeição, mas que vem melhorando. Contudo, quando a gente pensa no item segurança, ele tem uma discrepância muito grande em relação aos outros indicadores. Então, o Unicef acha que pode estar junto com o Estado pensando nesses meninos, né? Nesses adolescentes que estão fora da escola, que estão aí, a taxa de homicídios é bastante elevada. Então, o Unicef acha que pode pensar junto com o Estado estratégias de trazer de volta esses meninos e que eles possam participar das políticas públicas e possam ser adolescentes e possam viver mais. Até porque esses adolescentes de hoje talvez não tivessem tido os cuidados que se pretende e que estão sendo viabilizados para as crianças de 0 a 6 anos atuais, né? Exatamente. Não basta estar incluído na política pública, a gente precisa monitorar essas políticas. A gente precisa acompanhar o desenvolvimento desses meninos e meninas, né? Somente acompanhando o desenvolvimento e protegendo e cuidando que a gente vai garantir uma adolescência saudável, que estejam na escola e que possam virar adultos aí bacanas, gente boa, que podem trabalhar e viver a vida. As pessoas que estão ouvindo, que se interessarem, como elas podem fazer contato com o Unicef? Elas podem fazer através do site do Unicef, o www.unicef.org.br. Entra no site, todas as informações do Unicef, inclusive para doação também para o Unicef Brasil. E também pode entrar no site da Semana do Bebê, que é semanadobebê.org.br, onde ele pode ter todas as informações sobre a Semana do Bebê e como realizar a Semana do Bebê no seu município. Ok, Maria Isabel Abelson, consultora da Unicef, obrigado pela sua presença, falando sobre esse trabalho tão importante aí da criança de 0 a 6 anos. Muito obrigada também pelo convite.
Música